Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 28 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqueles que já acompanham a pregação todos os dias, e a você que está ouvindo hoje pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa e é uma alegria verdadeira poder estar todos os dias trazendo para vocês e para mim também a pregação da Palavra de Deus. E pregar nas redes sociais, nesses 2 anos eu tenho visto que é um grande desafio. Por isso eu quero contar com seu apoio, com a sua ajuda, para fazer algumas coisas muito simples. Primeiro, verifique se você já é inscrito no canal. Se ainda não é inscrito, clique aí no botãozinho, se inscreva. Segundo, todos os dias que você ouvir a pregação, deixa o seu joinha, deixe os seus comentários, porque isso faz o YouTube entender que esse canal é importante e o YouTube ele vai ajudando a distribuir essa pregação para mais pessoas. E por último, não deixe de compartilhar. Se você tem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de Telegram, Instagram, Twitter, compartilhe essa pregação diariamente. Me ajude para que a palavra de Deus possa chegar na vida de mais e mais pessoas. Eu conto muito com o apoio de todos vocês. O Evangelho de hoje, eu particularmente amo muito essa passagem, não somente pelo que Jesus realizou, mas principalmente pela experiência que os discípulos tiveram. Aconteceu que já estava tarde, e Jesus então fala com os discípulos que eles deveriam ir para o outro lado, para a outra margem do mar. Então despediram a multidão e entraram na barca. E o Evangelho vai fazer questão de dizer que havia outras barcas também com eles no caminho. E quando eles estavam atravessando, começa então a soprar aquela ventania muito forte. E as ondas começaram então a se lançar dentro do barco. E a barca começou a se encher. E quando a barca começa a se encher, os discípulos começam a ficar apavorados. Eles deixam o pânico. Eles deixam o medo tomar conta da vida deles. E eles então se desesperam. E quando eu lia mais uma vez, principalmente as leituras mais conhecidas, eu gosto muito de rezar, de pedir ao Senhor para mostrar o que Ele quer falar comigo e com cada um de vocês nesse dia.
E o Senhor colocou a minha visão para entender esse início, quando o vento começou a soprar muito forte e as ondas começaram a se lançar naquela barca. Essa barca, meu irmão e minha irmã, é a minha vida, a sua vida. E as tempestades, os ventos, podem ser todas as situações de problemas financeiros, espirituais, de doenças, tantas coisas que podem acontecer na nossa vida. E é muito interessante porque o que aconteceu com os discípulos é o que acontece hoje e é o que pode estar acontecendo com você que está ouvindo agora essa pregação. Quando a nossa vida começa a ficar agitada, quando os ventos começam a soprar e quando as tempestades começam a encher a nossa vida e nós sentimos que nós vamos cair, que nós não vamos conseguir resistir, infelizmente, a primeira coisa que nós deixamos entrar no nosso coração é o medo, é o pânico. E nós desesperamos e esquecemos que nós temos um Deus maravilhoso que está conosco a todo momento e a cada instante. E eu creio que não foi por acaso que Jesus foi com os discípulos para que eles pudessem viver essa experiência e pudessem, no início da caminhada com Jesus, entender ainda mais quem é Jesus e quem é o Deus que eles estavam servindo. E isso também serve para cada um de nós, serve para mim, serve para você. Quando nós sentimos a ventania, quando nós sentimos que o barco da nossa vida está balançando, que ele está começando a encher de água e que a qualquer momento ele pode tombar, ele pode virar, nós desesperamos, nós esquecemos quem nós somos e nós esquecemos principalmente o Deus que nós servimos. Por isso que eu falei com vocês no início, porque a atitude dos discípulos é muitas vezes a nossa atitude. E nós não deveríamos agir assim, como eles também não deveriam agir daquela forma. Jesus estava descansando e os discípulos o acordaram. Mas quando os discípulos o acordaram, eles não acordaram com paz. Eles acordaram desesperados, começaram a cobrar: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos todos? E muitas vezes também, quando nós, na hora da aflição, na hora do medo, nós nos dirigimos ao Senhor assim, com cobranças, e não como uma relação de filhos, e não como uma relação sabendo desse pai que ama os seus filhos, que cuida dos seus filhos e que nunca desvia de nós o seu olhar. E os discípulos ali acordam Jesus desesperados: Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Eu já falei isso para Deus, não sei se você já falou. O Senhor não se importa com o meu sofrimento, Senhor? O Senhor não se importa com o problema que eu estou passando? O Senhor deve estar ocupado cuidando de outras coisas mais importantes, Senhor. E os discípulos viveram essa experiência do medo. E o medo, preste atenção nisso, meu irmão, preste atenção nisso, minha irmã. O medo é uma grande arma que o inimigo usa para tirar o nosso olhar do Senhor. O inimigo usa o medo para nos paralisar. O inimigo usa o medo para nos fazer esquecer de Deus, esquecer quem nós somos e de quem nós somos e a quem nós pertencemos. E quando o medo ele toma conta da nossa mente, do nosso coração, nós não conseguimos fazer nenhuma oração, nós não conseguimos clamar ao Senhor, nós não conseguimos pedir a sua ajuda, a sua intervenção. Jesus então se levanta, e quando ele levanta, ele dá uma ordem. Ele diz:
ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. E na mesma hora, o mar se acalma e aquela tempestade vai passando e vem uma grande calmaria. Meu irmão, minha irmã, nós devemos nos dirigir ao Senhor em oração, mas não a oração da cobrança, mas a oração da certeza que Ele está conosco, que Ele pode sim acalmar a tempestade, que Ele pode sim ordenar que o vento cesse e que a paz possa reinar novamente na nossa vida. Com Jesus, a tempestade pode vir, mas ela não vai nos destruir. O vento não vai nos destruir, porque o Senhor está conosco e Ele é o Senhor de todas as coisas. Creia, creia, de verdade, de coração. E Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E essa pergunta hoje ela ecoa no coração de cada um de nós. Por que nós ainda somos tão medrosos? Por que nós ainda não temos uma fé que nos sustente? Por que nós ainda deixamos o medo tomar conta da nossa vida depois de tantas e tantas e tantas experiências com Deus que nós já tivemos? Por que ainda nós nos deixamos vencer pelo medo, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento? Porque é nessas horas, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos de fé. A fé é para os momentos difíceis. A fé deveria levar os discípulos a ter essa certeza. Eu vi Ele ressuscitando mortos. Eu vi Ele curando de enfermidades que ninguém pode curar. E Ele está aqui, então essa tempestade não é maior do que o meu Deus. Essa provação que eu estou passando não é maior do que o meu Deus. Eu sei que o Senhor está comigo. Essa deve ser a nossa atitude. E o medo, quando ele vê que nós não cedemos a ele, ele se afasta de nós. É por isso que a palavra vai nos dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Resisti ao medo e o medo vai fugir de vocês. E a forma que nós temos de resistir ao medo é ter essa certeza pela fé que o Senhor Jesus está conosco e que Ele não nos abandona nunca. Eu estou lendo o livro, eu tenho recomendado ele para vocês. Ele se chama A Santidade Cada Dia. E eu estava lendo anteontem um dos capítulos e ele fala justamente sobre isso. E eu queria trazer para vocês aqui um resumo. A autora dizia que a sua amiga estava ansiosa porque no exame de rotina no consultório revelou que algo estranho estava acontecendo com ela. E aí, raio-x, hospitalização, biópsia, testes e talvez até esperar pelo pior. E a amiga dizia que foi bem fácil ceder ao medo naquele momento, quando recebemos uma má notícia nossa ou de alguém que amamos. E a autora escreve que ela estava conversando com uma mulher de fé e ela mencionou a cirurgia que estava marcada da sua amiga. E essa mulher, que sempre tinha uma palavra de Deus, deu a ela uma exortação profética para que a autora pudesse partilhar com a sua amiga. Ela disse: deixe que seus olhos olhem apenas para Jesus. Não os deixe desviar para esse nódulo. Fixe os seus olhos nele. Deixe que Jesus olhe para o nódulo. Não pode haver si, nem i ou mas. Seus olhos devem estar em Jesus. E assim os olhos de Jesus vão estar no seu problema. Em outras palavras, não dê desculpas para se preocupar com nada. Olha para Jesus, confia nele,
Ele tomará conta de você. Meu irmão e minha irmã, eu confesso para vocês que quando eu li esse capítulo, meu coração se alegrou muito. Eu até partilhei com uma pessoa muito querida. E hoje eu trago aqui dentro dessa pregação para dizer, assim como aquela mulher foi usada pelo Senhor, eu quero dizer hoje isso para você. Em nome de Jesus, que seus olhos fixem no Senhor. Era isso que os discípulos precisavam fazer. Continuar olhando para Jesus. Porque quando nós fixamos o nosso olhar, o nosso coração em Jesus, mesmo diante de qualquer tempestade, mesmo diante de qualquer problema, nós olhamos para Jesus e Ele olha para o problema. Mas quando nós, por medo, tiramos os olhos do Senhor e olhamos para o problema, a tendência é nós naufragarmos. A tendência é nós sermos destruídos. Hoje, através dessa palavra, o Senhor quer dizer para mim e para você, onde estão os nossos olhos? Onde está a nossa fé? Dos momentos difíceis, porque a fé é para os momentos difíceis. É para os momentos de angústia. É para os momentos de dor. E onde nós temos colocado a nossa fé? Em quem nós temos crido? Você pode estar passando a maior luta, e eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo a pregação estão passando. Então eu quero te dizer hoje, olha para Jesus. Fixa o seu olhar nele e deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar da tempestade. Deixa Ele cuidar desse vento. Ele é o Senhor. Ele é o Deus que me ama. Ele é o Deus que te ama. Eu sou prova viva disso. De todas as vezes que ao invés de murmurar, que ao invés de lamentar, eu me prostrei diante do Senhor e dizia para Ele em lágrimas: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo. Eu não vou desviar os meus olhos do Senhor. E a graça de Deus chegou. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, Jesus quer fazer a você esse convite. Fixa os seus olhos em mim. Fixa o seu olhar em mim. Que os seus olhos olhem apenas para mim. Não desvie o seu olhar para o seu problema, porque Jesus te ama e Ele está cuidando de mim. E Ele está cuidando de você. Ele cuida de cada um de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, diante dessa palavra, a começar de mim, eu quero te pedir. Aumenta a nossa fé, Senhor, e nos faz entender essa pregação hoje e essa mensagem do Senhor para cada um de nós. Essa mensagem que está nos mostrando o quanto precisamos confiar, o quanto nas horas difíceis nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nunca nos abandonou, que nunca nos abandonará. Um Deus que nunca dorme, mas que está sempre com seus olhos atentos sobre nós. Dá-nos essa graça, Senhor. Não nos deixa desesperar. Liberta-nos do medo. Liberta-nos da falta de fé. E nos ensina a olhar para o Senhor. A não desviar o nosso olhar do Senhor, o nosso coração do Senhor, a nossa vida do Senhor nos momentos difíceis. Porque enquanto mais forte for a tempestade, mais nós devemos confiar, mais nós devemos olhar para Ti, Senhor. Porque quando nós estamos diante do Senhor, olhando para o Senhor, vencendo o medo, o Senhor está cuidando de nós. E que hoje, Senhor, possa acontecer cura, milagre e libertação na vida de muitos que tomarem posse dessa palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.